Bom dia, Edécio, sejam todos bem-vindos. Fábio, bom dia, irmão. E aí, seja bem-vindo mais uma vez. Todos muito bem-vindos. Pela graça e misericórdia do Senhor, estamos aqui nessa manhã para juntos buscarmos a face do nosso Deus, contemplarmos o Senhor na beleza da sua formosura e aprendermos, dele, que é manso e humilde de coração, para que encontremos descanso para as nossas almas. É interessante, amados, quando Jesus diz isso, aprendermos dele, que é manso e humilde de coração. Muitas vezes nós experimentamos perturbações nas nossas almas por causa da nossa arrogância, por causa da nossa soberba. Os desejos do coração muitas vezes sufocam a palavra de Deus e a gente não consegue ouvir o falar do Senhor. Então, quer dizer, nessa busca desesperada, por sucesso, por dinheiro, as pessoas perdem, por não ouvir a voz do Senhor. Então o Senhor Jesus diz isso aqui em Mateus 11, 29, No 28 ele diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." O descanso, pessoal, ele vem quando nós deixamos, de guerrear pela vida na nossa própria força. Quando nós entendemos que este mundo é passageiro e que há coisas mais elevadas, relativas ao Espírito, relativas à comunhão com Deus, e nós temos comunhão com Deus inicialmente no nosso espírito. É o nosso espírito que entra em contato com o Senhor. Amém, Tânia? Bom dia. A paz, querido. É o nosso espírito que entra em contato com o Senhor. O nosso espírito é onde Deus vem habitar inicialmente. E através do espírito, como se no nosso espírito fosse o campo de batalha, onde o Espírito Santo vem conquistar a nossa alma. Que estão aí, os desejos do coração, onde estão as vontades, onde está o de sobrevivência, Então, se nós agirmos pelas nossas vontades, se nós agirmos pela força anímica do nosso ser, ou seja, se nós formos ativistas, se nós formos materialistas, então a gente se encontra preso no campo da alma. E a alma, quanto mais fortalecida em si mesma, mais ela se torna inimiga do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, vivereis. Então o Espírito Santo, ele habitando em nosso espírito, se a gente não se mover na nossa carne, se a gente não fizer aquilo que a gente acha que tem que ser feito na nossa vontade, mas se nós buscarmos uma direção do Senhor, se nós confiarmos de deixar o Senhor controlar, dirigir a nossa mente, dirigir os nossos pensamentos, então aí a gente encontra aquilo que Jesus falou aqui, encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o Senhor está disposto a suprir todas as nossas necessidades, Ele prometeu isso desde que nós busquemos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Mas, infelizmente, o homem, como diz aí uma música que fala que o homem arranca a vida com a mão, ele prossegue arrancando a vida com a mão. Então, enquanto você estiver arrancando a vida com a mão, você pode estar se privando de conhecer o melhor do Senhor.
Então nós temos que andar, né, na direção. Quando Jesus também falou com Marta, né, e disse para Marta: Marta, Marta, você anda preocupada com muitas coisas, e Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. O que que Maria fez? Maria se quedava aos pés do Senhor. Então, muitas vezes, né, a gente agindo com simplicidade, a gente tendo um coração dócil, né, tranquilo, e não um coração ganancioso, pretensioso, quando nós não temos mais preocupação em defender a nossa reputação diante dos homens, mas preocupamos em primeiro lugar com o que Deus espera de nós, com o que Deus vê em nós, né? Então aí nós começamos, através do nosso espírito, nós nos tornamos verdadeiros adoradores, porque o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A adoração em espírito, pessoal, nós temos que saber fazer a distinção entre alma e espírito, como está escrito lá em Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E ela divide entre alma e espírito. Depois também, referindo-se ao corpo, ele fala entre juntas e medulas. Ou seja, nós temos, né, as três partes no nosso ser que podem ser distintas uma da outra para que a gente entenda todo o trabalho de Deus. E a salvação começa no nosso espírito e ela depois se expressa através da nossa alma. Eu tenho ensinado aqui para os irmãos que a palavra vem antes dos sinais. Então, se você busca primeiro o conhecimento de Deus na palavra... Oi, Jaime, bom dia, amado, seja bem-vindo. Então, os sinais seguirão os que creem. A mesma coisa se você busca a Deus, né, ter comunhão com o Senhor no seu espírito, então a sua alma vai experimentar alegria. Porque pelo espírito você subjuga o seu corpo. Pelo espírito você renuncia aos feitos do corpo. Você para de agir impulsivamente, você para de agir com ganância, né, com cobiça. Você para de agir por interesses egoístas, individualistas. E você se entrega ao Senhor, você quer ser, né, transformado para a glória do Senhor, você quer ser um vaso de honra nas mãos do Senhor. Então, automaticamente, o Espírito Santo vai santificando você pela palavra, pelo Espírito Santo, você vai sendo transformado de glória em glória, com toda humildade, com paz no seu coração. Você vai experimentando. E aí sim, você colocando o Espírito em primeiro lugar, a sua alma vai experimentar o gozo, né? A alegria que está prometida para nós. Você não pode colocar a alegria da alma, o gozo da alma, acima do Espírito. Amém, irmão? Seja bem-vindo. Você não pode colocar a alegria acima da vontade de Deus. Então, primeiro você busca, né, a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o quê? É crer no Senhor Jesus. E como disse aqui Mateus, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Quer dizer, você reconhece que essa vida aqui na terra é cansativa. Desculpa, irmãos. Que esse fardo que o mundo nos impõe, né? A ostentação, a necessidade de aprovação das pessoas, isso cansa, isso deixa qualquer um esgotado. Embora as pessoas, enquanto têm força, elas continuam, né, buscando suprir aí nos outros as suas carências. Então o Senhor fala: vinde a mim, porque Jesus vai, né, te aliviar, ele vai te mostrar
o seu verdadeiro valor como ser humano. E você não foi feito, né, para viver preso a paixões da terra, paixões carnais. Você foi feito para adorar a Deus em espírito e em verdade. O sentido da vida vai muito além da vida física aqui na terra. O sentido da vida vai muito além daquilo que nós podemos conquistar com as próprias mãos. E isso é assim por quê? Porque toda a vida, toda a glória vem de Deus e não de nós. Qual é o seu valor? Quem é você? Você já chegou à conclusão que, por um lado, sem Deus você não é ninguém, você não vale nada, mas, por outro lado, com a presença de Deus, você é a criatura mais importante do universo? Tanto que Deus amou você de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito, para que você, crendo nele, não pereça, mas tenha vida eterna. E isso também passa pela separação entre alma e espírito. Porque a tendência da alma é nos levar ao nosso viver individual, né? Egoísta. Ah, eu sou fulano. Aí a pessoa bate no peito, né? Mas quando você distingue a verdade pelo espírito, você vê ao mesmo tempo a sua falência, a sua limitação. Oi, Cleusa, bom dia. Mas também você vê, né, a sua grandeza em Cristo. Jesus te amou de tal maneira que deu a sua vida por nós. Então, quer dizer, ao mesmo tempo, existe um paradoxo que nos mantém humildes, né? Esse paradoxo que é justamente o quê? Em mim mesmo eu não sou nada perante Deus. Porque o Senhor, assim como Ele fez, né, milhões e milhões de almas, bilhões de almas até hoje no mundo, eu sou apenas uma delas. Então, olhando desse ponto de vista, quem sou eu na fila do pão? Ninguém. Por outro lado, nosso Deus é tão poderoso e o amor dele é tão grande que ele fez cada um de nós como se fosse um universo. O nosso valor para Deus, o nosso valor individual, vale mais do que todo o universo material criado. Você não vai encontrar o Espírito de Deus em nenhum outro lugar na Terra a não ser dentro do ser humano. Você não vai encontrar o Espírito de Deus nas pedras, nas plantas, nos animais. Existe ali sim uma dose, né, um fôlego de vida, assim como o homem natural, o homem que não crê, ele é sustentado também, né, com o Espírito que vem de Deus. Mas o Espírito Santo é Deus habitando em nós pessoalmente. Então esse é o mistério do Evangelho, né? Cristo em vós, a esperança da glória. E como a gente tem estudado, isso aqui foi só para dar aí uma abertura, né? Nessa manhã, sentindo meu coração de falar essa palavra. Como a gente tem estudado aí o êxodo dos filhos de Israel saindo do Egito em direção a Canaã, e nós temos entendido que isso aí se aplica à nossa jornada espiritual, que a Bíblia chama de santificação. Então a gente vai ver que o Senhor começou, né, chamando Moisés e fazendo promessas para os filhos de Israel. E aqui no capítulo 6, que nós só começamos ontem, o Senhor faz promessas, né, mais promessas ainda a Moisés e ao povo, relembrando a eles que o Senhor apareceu a Abraão, Isaque e Jacó como o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor falou: pelo meu nome não fui conhecido a eles. Por que o Senhor não se revelou a eles com um nome? Porque o nome do Senhor é maravilhoso e não é necessário para nós sabermos o verdadeiro nome de Deus. Por quê? Porque o nome de Deus é o seu atributo. O nome maior, né, o nome dos nomes, que não é dado para distinguir Deus de qualquer outra coisa, porque nós
precisamos de um nome, amados? Porque nós somos seres humanos, nós temos várias pessoas semelhantes a nós. Então você tem o seu nome, né, para diferenciar você dos outros. Então você tem o João, o Joaquim, o Chico, o Manuel, né? Mas o nosso Deus é único. Então, na verdade, não há um nome que nós possamos conhecer aqui na Terra, pelo menos, que seja um nome pessoal. Se Deus tem um nome pessoal, não cabe a nós conhecê-lo. Mas qualquer nome que se dê a Deus aqui na Terra, ele tem que revelar um aspecto do ser de Deus, ou ser total. Então, nesse sentido, ele é Deus forte, Pai da eternidade, né? Emanuel, quando ele vem a nós, né? Deus conosco. Ele é Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Tsidkenu. São atributos do Senhor. Então o Senhor diz: pelo meu nome não lhes fui perfeitamente conhecido. Não tem como conhecer a Deus perfeitamente, né? Se há um nome que define o Senhor, melhor para nós, esse nome é Jesus, né? Que é o Emanuel, Deus conosco. Jesus significa eu sou a salvação, né? E também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Então Israel peregrinou, né, naquelas terras, primeiro nos lombos de Abraão, de Isaque e de Jacó. E o Senhor disse: todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Isso para nós, amados. Kathleen, bom dia. Bruno, Giovanni, paz do Senhor, bom dia. Amém, Bruno, obrigado, querido. Isso para nós, pessoal, significa o quê? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Como a nossa busca hoje é espiritual, significa o quê? Toda a área da verdade da palavra, né? Que eu tomar conhecimento, essa verdade vai ser agregada ao meu ser, ao meu espírito, e eu vou ganhar nova dimensão no meu ser, né? Na minha essência como pessoa. Sim, Bruno, posso falar, sim. Mas veja bem, na verdade até, né, Bruno, isso que eu estou falando, quando eu falo sobre o livre-arbítrio, eu trago à memória essa questão, né? Porque o homem natural, ele tem uma dose de livre-arbítrio diferente do homem que nasceu de novo. Porque veja bem, quando Deus cria o homem na terra, o homem não escolheu ser criado, né? Então Deus fez Adão, colocou lá no Éden, deu a ele todos os recursos da terra, né? Todos os recursos também do seu ser ali, da sua essência como ser humano. Foi tudo por graça. Então Adão, né? E qualquer ser humano, ele não escolhe nascer na terra. Você não escolheu nascer, né? Não escolheu a família que você ia nascer, não escolheu nem o seu nome. Quem escolheu foram seus pais, e tudo mais, né, foi Deus em última instância. Então, da mesma forma, o novo nascimento também, a gente não sabe explicar como, mas ele vem de Deus. O homem natural não pode escolher a Deus com a sua mente, né? Então, como que isso acontece? A mensagem da palavra, ela chega ao homem através da pregação, através do conhecimento, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E aí nós temos a sensação, né, que há uma escolha, nós podemos crer ou não crer. Só que nesse ponto, né, eu tenho que concordar,
um pouco aí com os calvinistas, embora calvinista eu não seja, né? Mas é Deus que chama as pessoas ao arrependimento, né? Tem muita gente que conhece a Bíblia de capa a capa e nunca nasceu de novo. Já tem pessoas que ouvem uma palavra, né, Gabriel? Jesus salva e a pessoa já crê e já é transformada. Então, como é que a gente vai explicar isso? O fato é que a pregação da palavra ela tem que ser o mais eficaz possível para que ela consiga entrar na mente dura do ser humano. Por isso que muitas vezes nós falamos algumas verdades fortes aqui, que podem chocar algumas pessoas, mas essa verdade é necessária, como se você estivesse dando uma machadada no coco, né? A machadada para rachar o coco. Ou seja, uma palavra firme, uma palavra às vezes dura. É verdade, Isaac. Uma palavra dura que vai romper o ego do homem, né? Que vai causar nele um constrangimento, que vai levá-lo ao arrependimento. Mas de qualquer forma, essa vida não está no controle do pregador. É Deus que concede a vida. É Deus que concede o arrependimento, né? Amém. É Deus que concede. Nós não podemos cair, ô Bruno e irmãos, né? Naquele extremo de pensar que Deus destinou uns para o céu e outros para o inferno. Isso nós não podemos entrar nessa questão. Isso aí pertence a Deus. Só traz confusão. A pessoa chega a ponto, eu já vi calvinista malucão aí, que entra em parafuso, que ele pensa assim, tudo que eu fizer então já está determinado, né? Então é como se eu fosse um fantoche de uma peça gigantesca, de um teatro, né, que Deus está ali controlando. Quando na verdade não é assim. Dentro de cada nível de consciência, o Senhor é sábio, né, e poderoso o suficiente para dar liberdades, níveis de liberdade de escolha. Então assim você tem, por exemplo, os animais, né? Já expliquei aqui que até os animais fazem escolhas, às vezes. Então, se você pegar um cachorro, você puser um osso de um lado e puser um biscoitinho daquele de ração do outro, ele vai escolher para qual lado ele vai, né? A princípio, mesmo que depois ele busque o outro pedaço. Então, os animais também têm uma dose, né? Só que eles são movidos pelas suas emoções. Os animais domésticos, né? Além do instinto, como tem, por exemplo, os animais selvagens, aquele instinto de devorar carne, né? Como um crocodilo, por exemplo, os animais domésticos já são mais suscetíveis a emoções mais próximas do ser humano. E aí você chega no homem, aí você tem o homem natural e o homem espiritual. O homem natural, ele escolhe muitas coisas na terra, né? Com quem que ele vai casar ou não. Principalmente se ele, né, ele não sabe esperar uma direção de Deus, então, eu vou casar com a fulana mesmo, gostei dela, achei bonita, não sei o que lá. Então ele escolhe pela sua alma, pelos seus valores adquiridos desde a infância. Ele não é totalmente livre por dois motivos, né? Primeiro, tem a escravidão do pecado. E segundo, ele é escravo da sua própria mente, dos seus próprios conceitos. Então ele é limitado pela sua própria ignorância. Aí, né, por um motivo ou outro, ele ouve a palavra, ouve uma pregação, ouve uma mensagem, e vamos dizer que aquela mensagem toca no coração dele, né? Então significa o quê? Que através daquela mensagem o Senhor abriu o entendimento dele para que ele creia na verdade. O Senhor abriu o entendimento e aí a pessoa crê na verdade, né? Agora, quando a pessoa crê no início, muitas vezes ela começa a crer, né? Ela começa a ter uma inclinação para as coisas espirituais,
não significa que ela nasceu de novo. Muitas vezes ela teve uma iluminação suficiente, mas ela se volta para outras religiões. Ou então ela crê por um tempo, mas depois ela abandona tudo, né? Aí a Bíblia vai dizer que aquele que persevera, né, na lei da liberdade, e aí começa a dar frutos, aí depois ele vai, quanto mais ele der fruto na vida, mais vai ficar comprovado que ele realmente nasceu de novo. Porque a gente não sabe, ninguém sabe, né, exatamente o dia que nasceu de novo. A não ser quando a pessoa teve uma experiência muito forte, né? Há casos que a experiência é muito forte, muito marcante. Então você entende que a partir daquele momento Deus te visitou e você se apega ao Senhor e vai embora, né? Continua a caminhada. Exatamente. E o testemunho é que vai comprovar se aquele novo nascimento foi autêntico ou se foi apenas uma experiência emocional mística, né? Porque, tipo assim, a pessoa tem um rompante de choro, a pessoa descabelar um dia e falar assim, maldito dia que eu nasci, né? Como aconteceu com Jó, não significa novo nascimento, porque o novo nascimento, ele não é apenas uma expressão da alma. E tem pessoas que são emotivas, né? Tem pessoas que qualquer coisinha dá um chilique. Então a pessoa chora, né? A pessoa se descabela. Ah, eu me arrependo, principalmente se a pessoa entende que cometeu um pecado muito grande. Às vezes ela se arrepende daquele pecado, mas ela não se arrependeu de si mesma. Ela ainda não se arrependeu de ser uma pessoa separada de Deus. Então essa pessoa muitas vezes se torna um ativista religioso, né? Nós vamos ver aqui na história de Moisés que a passagem pelo Mar Vermelho foi uma grande separação que Deus fez entre o povo dele e os egípcios, né, que representam o mundo, representa o homem natural. E antes de chegar isso, antes de chegar aquela passagem, oi Norma, bom dia, seja bem-vindo. Antes de chegar aquela travessia do Mar Vermelho, o Senhor operou sinais, prodígios e maravilhas. Amém, Isaac. Vai ser bênção pura, né? Mas todavia, pessoal, quem nos sustenta na caminhada não é nem mesmo a nossa decisão de seguir o Senhor. Quem nos sustenta na caminhada é o próprio Senhor. Já expliquei aqui, vou falar de novo, né? Quando o apóstolo Paulo fala que aquele que cuida está em pé, olhe e não caia, ele está dizendo o quê? Não é que ele está fazendo um tipo uma. Sabe aquela pessoa sem graça, né? Que joga farofa no ventilador? Sempre que tem alguém. Oi, Norma. Mas que bom que hoje você está aqui, ué. Graças a Deus. Eu vou tentar colocar as lives lá no YouTube, tá? Esse final de semana eu vou tirar um tempo para começar a fazer isso. Aí as pessoas quiserem rever alguma coisa, né? Mas então, quando Paulo fala isso, pessoal, aquele que cuida está em pé, olhe e não caia, ele não está fazendo uma espécie de tipo assim, furando a sua bola, né? É como se ele dissesse assim, fazendo uma espécie de crítica, ó, agora você converteu, cuidado, hein? Cuidado, senão você vai cair. Ele não está fazendo esse tipo de ameaça. Ele está dizendo o seguinte: aquele que cuida estar em pé, porque ninguém está em pé por si mesmo. Ninguém está de pé por si mesmo. Então, quando ele fala aquele que cuida está em pé, é a pessoa que se gloria de qualquer outra coisa que não seja a cruz de Cristo. Então, se você se gloriar na sua caminhada, se você se gloriar no tempo que você
tem de cristão, né? Eu poderia bater no peito e falar, irmãos, eu já tenho 30 anos de cristão. Grande bobagem. Se eu não vigiar, eu acabo caindo no pecado como qualquer pessoa. Se eu não buscar o Senhor diariamente, né? Se eu não consagrar minha vida ao Senhor diariamente, se eu ficar um dia sem buscar a face de Deus, eu posso começar a voltar às práticas antigas. Por quê? Porque na minha carne não habita bem algum. E eu já expliquei para os irmãos que não existe FGTS no reino de Deus, né? Fundo de garantia por tempo de salvação. Não existe isso. Então, por isso que a Bíblia sempre vai te dizer, hoje, né? Se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemos nele. Por isso que o Senhor vai dizer, basta cada dia o seu mal. Não vos preocupeis pelo dia de amanhã, ou seja, não começa a fazer planos, cobiçar, né? Porque você não sabe qual o tempo da sua vida, você não sabe qual é o dia da sua morte. Ninguém sabe. Então não vos preocupeis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta cada dia o seu mal. Então nós dependemos do Senhor, pessoal, assim como o galho, né? O galho está na árvore há 30 anos. Se ele for cortado, ele vai secar e morrer. Porque nós somos os ramos, né? Por isso que Jesus fala, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então aqueles que permanecerem, no final vão ser revelados como os escolhidos. Agora, no final nós vamos saber se Deus é justo, né? Nós vamos saber por que uns foram salvos e outros não. Deus já sabia? Sim, Deus sabe, mas Deus consegue prever milhões de possibilidades. Por isso que o Senhor ele se limita, quando Ele nos dá livre-arbítrio, nessa dose que eu falei, Ele mesmo se limita em algumas coisas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque quanto mais cresce a nossa capacidade de escolha, maior é a responsabilidade, né? E maior é o estrago que a gente pode causar se a gente não tomar a atitude correta. Então, o nosso poder de escolha, ele, de certa forma, Deus se limita para que nós possamos escolher. Então, se eu resolver hoje, né? Mesmo depois de 30 anos praticamente de cristão, se eu resolver tomar vingança contra alguém que me feriu, e eu resolver pegar uma arma e ir lá e dar um tiro nessa pessoa, eu posso ir para a cadeia, né? E ficar lá 20 anos na cadeia. E Deus já sabia disso. Deus já sabia, mas a decisão foi minha. Então, se o Senhor já sabia, né? E Ele ainda assim quiser me salvar, lá na cadeia eu vou me arrepender, vou ter um arrependimento genuíno e vou me tornar um cristão. Só que eu vou padecer, né? Eu vou sofrer consequências da minha loucura. A mesma forma, quando a pessoa, ô Norma, sai e entra de novo. Você sai e entra. Mesma coisa, pessoal. Por exemplo, nós temos uma intervenção. Gente, alguém puder escrever para ela aí, por favor, para ela sair e entrar de novo. Nós temos, pessoal, no caso de Davi, né, a famosa história do rei Davi, que a maioria das pessoas só lembra o que ele fez de errado, né? Foi um incidente muito infeliz na vida dele. Não sei o que está acontecendo. Foi um incidente muito infeliz na vida de Davi, mas que Deus já tinha o recurso.
Deus já tinha o recurso. Você vê que Davi foi lá, né, cobiçou a mulher do próximo, ele que tinha, né, todas as mulheres praticamente que ele quisesse. Oh, meu Deus, está amarrado em nome de Jesus esse embaraço aí, em nome de Jesus. Davi estava lá, né? Vamos imaginar a situação com qualquer um de nós poderia acontecer. Davi estava lá, vivendo a sua vida cristã, né? Vamos fazer uma aplicação para nós hoje. Ele estava lá vivendo a sua vida cristã, mas de repente deu uma loucura nele. Ele apaixonou pela mulher lá, né? Pela Batseba, ou Betseba. E ele cobiçou ali a sua formosura e mandou trazer aquela mulher. Ele era o rei, ele pensou assim, eu posso tudo que eu quero. Então, antes de consumar o pecado de adultério, houve no coração dele uma soberba. Amém, Norma? Os irmãos estão entendendo? Vamos fazer essa aplicação para os irmãos entenderem essa questão aí. Inclusive a questão do livre-arbítrio, né? O que eu estou falando. Então, Davi deixou entrar no seu coração, sem perceber, uma soberba. Ele pensou, eu sou o rei, né? Afinal, eu que mando nessa jossa aqui. Então, quem quiser, que me aguente. É igual o Zagalo. Vocês vão ter que me engolir. Ô Gerson, aqui, filho, perdeu seu tempo. Não, mas aqui a gente não vai falar de política, não, você desculpa. Então, amados, Davi, né, foi lá, entrou aquela soberba no coração dele, e ele então, amém, Tânia, ele cobiçou aquela mulher, que estava passeando lá pelo seu palácio, né? Naquele momento ele teve um sentimento muito semelhante ao de Nabucodonosor, pessoal. Se você ler a história, você vai ver lá que Nabucodonosor ele também andava passeando, né? Lá sobre os jardins suspensos da Babilônia. Ele andava passeando pelo seu palácio, ele viu toda a glória ali do seu reino, né? E aí ele se gloriou, falou, quem é superior a mim? Qual é o Deus que pode me tirar daqui? É lógico que no caso de Davi, não foi uma soberba contra Deus. Por isso que ele teve a oportunidade de se arrepender. A soberba de Davi foi o quê? Foi uma soberba humana, né, que cresceu, que realmente prejudicou sua caminhada, mas não foi uma rebelião contra o Senhor. Mas mesmo assim, Davi foi lá, mandou trazer a mulher, né, deitou-se com ela. A partir do momento que ele fez isso, as consequências viriam, ele não sabia quais. Mas aí Deus, né? Deus, na sua presciência, sabia que Davi ia fazer aquela escolha. Mas o Senhor está lá, né? Dosando o quê? A questão até onde vai a rebelião. E aí Davi, então, aquela mulher engravida, ele, para esconder o pecado, ele manda Urias deitar com a sua mulher, faz de tudo para Urias deitar com a sua mulher. Urias também, né? Tinha lá os seus problemas, que a gente não vai entrar nessa questão. E Urias não deita com a sua mulher, porque ele falou, não, nós estamos em tempo de guerra, né? Eu não poderia fazer esse tipo de traição. E aí Urias acaba sendo morto depois, né? Davi manda uma carta pela mão do próprio Urias para que ele fosse deixado no fogo da batalha e morresse. Então, amados, esse incidente mudou todo o curso da vida de Davi dali para frente. Davi foi salvo? Sim, foi salvo, porque ele temia o Senhor. Ele já tinha tido uma experiência de fé
E ele sabia que fora do Senhor não há outro Deus. Mas o pecado começou a endurecer o seu coração, de tal forma que, se não fosse o profeta Natan, né, chegar e colocar o dedo no nariz dele e contar uma história, e quando Davi ficou nervoso e falou: tu és esse homem, talvez ele não se arrependeria. Vai-se lá saber, né? Ou levaria mais tempo. O fato é que Davi foi advertido e ele caiu em si, chorou amargamente, e mesmo assim ele trouxe consequências. Ele perdeu aquele bebê, né? Ele fez com que, né, a Batseba perdesse a criança. Ele orou, mas Natan disse para ele: ó, a criança não vai viver, vai morrer. E a partir de agora, a espada nunca mais se afastará da sua casa. Então Davi trouxe consequências não só para ele, mas para gerações, né? Para gerações. O Senhor, que é misericordioso, o Senhor tem uma visão muito superior a nós, pessoal. A Bíblia diz que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então o Senhor, ele não espera que você conquiste a salvação pelos seus méritos. A única coisa que Deus espera de você é o pecado. Assim, que você faça, né? Por isso que a Bíblia diz: a Escritura encerrou a todos debaixo da desobediência. É como se Deus dissesse assim: ó, para mim tá tudo morto. Não, nesse caso não, Otânia. O pecado, ele não é uma maldição hereditária, né? O pecado, ele é uma morte espiritual que Adão experimentou lá atrás. Ela passou a nós por quê? Porque como ele era o cabeça da raça, então não tinha como um filho dele nascer na mesma dimensão que ele tinha vivido antes, né? Ele separou a raça de Deus. Então o pecado, ele contamina, porque, tipo assim, a tentação do pecado, né? Ela surge quando a mente pensa nessa possibilidade de fazer algo contrário à vontade de Deus. O Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, né? Isso acontece. Mas aí não é bem a maldição hereditária, né? A maldição hereditária, que na verdade ainda acontece, né, em algumas famílias que estão muito nas trevas. Por exemplo, tem família, eu já conheci famílias que todo mundo morria afogado, né? Todo mundo morria nas drogas, a maioria da família. Então aí a gente chama de maldição hereditária, né? Que são tipos de espíritos malignos, né, que perseguem aquela família e atacam de uma forma muito forte. Então isso existe, mas Jesus quebrou na cruz, né? Só quando a pessoa está muito em trevas que ela experimenta isso. Às vezes uma pessoa religiosa, seja, vamos supor, um católico não praticante, mas se ele pelo menos ele tem uma fé, né, em Deus e tal, essa maldição já não se cumpre muito, entendeu? Agora, as consequências do pecado é diferente. Porque o pecado, Otânia, ele é insinuado por alguém ou alguma ideia, né, que vem às vezes de fora da pessoa. No caso de Adão, por exemplo, a Bíblia fala que a serpente foi lá e questionou, né, a palavra de Deus, ou seja, ela questionou a ordem do cosmos, né? Ela questionou a lógica de tudo, tipo assim, é assim que Deus disse, tipo assim, Deus é assim, esse é o caráter dele, né? Então, ao questionar a ordem de Deus, a serpente questionou o caráter de Deus. E aí, tipo assim, a partir do momento que o homem e a mulher comem daquele fruto, entra no coração do ser humano essa malícia, né? Entra no coração do homem
esse engano, assim, essa desconfiança de uma pessoa com a outra. A partir dali entrou uma dúvida, né? Entrou um sentimento assim de que nada é perfeito. Então corrompeu toda a raça. Corrompeu toda a raça. Então o homem se torna, né, morto, porque ele perde aquela pureza, aquela glória que ele tinha com Deus antes da queda. E o homem, antes da queda, embora ele estivesse na terra, né, a terra para ele era o paraíso, porque ele olhava para Deus com uma fé total, né? Ele tinha uma dependência total de Deus, até o ponto que ele seguia, tipo assim, tudo que ele aprendia de Deus, né, tudo que ele via à sua volta, ele desfrutava com naturalidade. Então não havia ainda nenhum sentimento de separação, de condenação, de comparação, de desconfiança, né? A partir do momento que entrou um mínimo sujeirinha ali, vamos dizer assim, ele perde aquela glória. Por isso que a Bíblia vai falar que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque hoje nós podemos voltar à presença de Deus a despeito do pecado, né? Então, quer dizer, Deus deu ao homem o que o homem queria o quê? Conhecimento, né? Conhecereis o bem e o mal. O homem cobiçou esse conhecimento. Aí Deus, né, permitiu. A desobediência levou Isaac a um autoconhecimento. É como se o homem agora julgasse por si mesmo e na cabeça dele ele decidisse o que é certo e o que é errado. Mas o homem não tinha capacidade para isso. O homem não é eterno, ele não sabe todas as coisas, né? Então ele se tornou um ego individual, ele cristalizou em si mesmo ali. De repente ele perdeu aquela ligação com o todo, né, da natureza ali, aquele olhar direto para o Senhor, né? E ele olhou para si mesmo: quem sou eu, né? Quem sou? Onde estou? É igual a pessoa que acorda de repente num lugar estranho, né? Então, quer dizer, o pecado ele é essa morte espiritual em relação a Deus, não é apenas os atos que nós cometemos. Os atos que nós cometemos são frutos dessa raiz do pecado. Então a Bíblia diz que em Adão todos morrem. Mas assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Certo? Então, quer dizer, não é por isso que a gente não é salvo pelas nossas obras. Porque se a gente tentar fazer o bem, a gente vai fazer o bem no nosso conceito. E fazer o bem não transpõe o abismo da morte que existe entre Deus e o homem. Entendeu, Norma? Que bom. Fazer o bem, pessoal, é bom para nós, como seres humanos, né? Quem não gosta de receber o bem de alguém? Quem não gosta de ser compreendido, de receber um presente, uma graça, né? Então, Jó, né? Eliú falou com Jó: o bem que você faz pode ser bom para você e para alguém como você. O mal que você faz pode prejudicar você mesmo ou alguém como você. Mas o que Deus ganha quando você faz o bem? O que Deus perde quando você faz o mal? Né? Então, quer dizer, a salvação, ela só pode vir agora da parte de Deus. Porque Deus precisa nos religar a Ele mesmo, através da sua vida. A questão de vida ou morte. Não é uma questão só dos atos que a gente pratica. Então, o Senhor, né, ele vem na pessoa de Jesus, ele assume a nossa forma humana, quer dizer, ele se mistura com a raça, né, em questão de carne e sangue. Ele se faz, né, ele se faz participante de carne e sangue, como diz lá em Hebreus 2,14, se não me engano, ou 16. Se faz participante comum de carne e sangue conosco, para que ele possa ali, ao morrer na cruz, né,
pagar a nossa dívida, e mais do que isso, ele se torna o Espírito que dá a vida, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, né, no seu estado mais processado para se tornar acessível a nós. Quer dizer, ele passou por todo um processo, assim como a água vem pelo cano, né? Já expliquei isso aqui, e chega a nossa torneira, a gente pega e pode beber aquela água. Você não vai lá no mar, né, beber a água, mas ela passa por um processo de filtragem, de limpeza, e chega na sua torneira, você vai e bebe aquela água. Então, nosso Deus, né, passou por um processo, ele se fez participante conosco de carne e sangue, ele morre na cruz, paga o preço do pecado, a dívida. Então foi feita uma justiça. Nós não somos salvos pela bondade de Deus. Deus é bom? Sim, mas Deus não pode ser bom se ele não fizer a justiça. É, exatamente. E muito mais, né, Isaac? Porque desfazer o que Adão fez foi até a morte. Na morte ele encerra, né? Ele é o último Adão. Então esse é o aspecto negativo. Ele desfez tudo que Adão fez. E agora? Agora ele se torna o Espírito que dá vida, né? Ele se torna o próprio Deus habitando em nós. Por isso que Jesus lá em João 14 falou, ele habita convosco e estará em vós, né? Então, quer dizer, ele habita convosco, ele estava ali na pessoa de Jesus. Jesus estava habitando na terra, né? Ele habita convosco, mas ele também estará em vós, quer dizer, dentro de vós. Então, o Senhor, quando a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, é por isso. Jesus não só desfez o que Adão fez, como o Isaac falou aí, tá certo, mas ele faz algo que agora a nossa união com Deus não vai ser rompida por um pecado que nós cometemos igual Adão fez. Porque a condenação veio de uma ofensa, né, sobre todos. Mas a graça é o quê? É que por meio da ofensa de muitos nós somos reconciliados com Deus. Então o Senhor Jesus cobre nossos pecados passados, presentes e futuros. Toda a nossa vida aqui na terra, se o Isaac, por exemplo, vamos supor que você vai viver 80 anos, né, um exemplo. Então Deus já sabe todos os pecados que você vai cometer até lá. Mas se você é salvo, né, o Senhor interveio na sua vida e você, é lógico, que você não vai cometer todos os pecados que você cometeria se você não tivesse em Cristo. Mas quando você vem a Cristo, você começa a ser santificado, você vai deixando, né, a prática do pecado, vai se limpando, mas você é salvo pela vida de Cristo que está em você. É a vida de Cristo em nós, por isso que Paulo fala, Cristo em vós é a esperança da glória. Esse é o segredo, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas que agora se manifestou aos seus santos, né? Esse é o mistério, Cristo em vós. E aqui no capítulo, hoje a gente não está conseguindo avançar muito aqui no texto, né, de Êxodo, mas está valendo, né? Eu acho que às vezes o Espírito Santo direciona a gente em outros rumos, né? Mas a gente vai ter aqui no livro de Êxodo, Moisés como um tipo de Cristo. Você vê que aqui se trata da santificação. O processo todo, né, o êxodo de Israel, não se refere à salvação, se refere ao processo de santificação. Porque, tipo assim, Deus determinou, ó, eu vou tirar um povo do Egito. O Egito é quando a pessoa está no pecado ainda, separado da vida de Deus. Aí, o mar vermelho é o batismo na morte. O mar vermelho é o nosso batismo. Não o batismo nas águas apenas, porque o batismo, né? O batismo nas águas é só um testemunho, é um cerimonial. Mas quando você crê, você foi batizado na morte de Cristo.
Ou seja, você morreu com ele aos olhos de Deus, você foi morto finalmente, né? Foi condenado pela justiça, e agora você ressuscitou para uma nova vida. Então, quando Israel terminou de atravessar o Mar Vermelho, o Senhor fecha ali o mar sobre os egípcios, e aqueles egípcios que ficam ali sepultados no mar, né, representa o quê? A humanidade pecaminosa aos olhos de Deus. A humanidade pecadora fica para trás. O homem pecador, ele é sepultado na morte. Por isso que os egípcios pereceram afogados no mar. Amém. Tremendo. Então, quer dizer, se a gente estudar isso aqui com atenção, a gente vai estar aprendendo a desenvolver o nosso processo de santificação. Então, a primeira coisa que Deus faz é o quê? São promessas, né? São promessas, porque promessas significam que ele vai cumprir. E depois ele realiza também fatos, né? Os fatos são aquilo que Deus já fez. Então, hoje, para nós que nascemos depois, né, do advento de Jesus na Terra, nós já nascemos já com as promessas, grande parte delas já cumpridas. Amém, Tânia? Que bênção. Nós já nascemos com, por exemplo, né, a morte de Jesus na cruz, antes era uma promessa, hoje é um fato. Jesus já morreu, já ressuscitou. O Espírito Santo era uma promessa, né? Lá em Ezequiel, o Senhor fala assim, ó, colocarei dentro de vós um espírito novo, vos darei um coração de carne, tirarei o coração de pedra. Isso era uma promessa. Hoje, para nós, é um fato. A gente tem que entender que já aconteceu. Cabe a gente crer e descansar nessas verdades, né? Então aqui o Senhor diz, ó, tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Então você, como cristão, né, o Senhor na sua vida, ele sempre vai te sustentar, por quê? Porque ele fez uma aliança eterna com você, não mais em Moisés, mas na pessoa dele mesmo, né, em Cristo. Então ele fala, portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios. Aí, ó, cargas dos egípcios. O que Jesus falou lá em João, que a gente acabou de ler lá em Mateus, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Sobrecarregados é o quê? Você está levando uma carga. Sobrecarga, né? Sobrecarregados. Aqui ele fala, eu vos tirarei debaixo das cargas do Egito, que são as cargas do mundo. O mundo é que faz você ostentar, né? Você quer ser aceito pelo mundo, então você procura se vestir de acordo com a moda. Você gasta, às vezes, o seu dinheiro, né, com roupas caras, com produtos, a mulherada aí, produtos de beleza, né? Você tem aquela carência, você às vezes deseja ter uma pessoa na sua vida, um companheiro, uma companheira, mas você vende uma imagem para a pessoa daquilo que você não é. E aí as pessoas, né, vão enganando e sendo enganadas. Então essa carga toda o Senhor prometeu tirar. E vos livrarei da servidão. A servidão aqui, pessoal, a maior servidão do homem, em primeiro lugar, é a si mesmo. Quando nós servimos a nós mesmos, isso aí é um egoísmo que nos mantém, né, nos mantém privados da graça de Deus. Então vos livrarei da servidão. E servidão também a outros seres humanos. O ser humano, por exemplo, por que a Bíblia fala que Deus detesta o bajulador, o adulador? Porque o bajulador, né, ele adora outros homens.
Por que Deus detesta a idolatria, o fanatismo? É tudo a mesma coisa. A bajulação é a mesma coisa da idolatria. Só que é uma idolatria, né? Não é uma adoração religiosa, mas é uma espécie de você se curvar diante de outro ser humano para conseguir coisas para seus fins egoístas. Então o bajulador, o fanático, né? A pessoa que é fã, eu sou fã. Eu lembro que na minha juventude eu era fã de alguns cantores, né? Alguns músicos, que hoje eu tenho nojo deles. Não como ser humano, a gente tem que, né, ter misericórdia, tem que perdoar, mas eu era fã de alguns músicos que eram realmente grandes músicos, isso eu reconheço até hoje, mas hoje se revelaram pessoas perversas, comunistas, pessoas que vendem a sua arte a troco de fama, dinheiro, mesmo à custa do sofrimento do povo, né? Eu poderia citar um monte aqui, os irmãos conhecem, né? Vou citar alguns exemplos: Caetano, Chico, Buarque, Gilberto Gil, pessoas que eu admirava e tinha uma idolatria por eles quando era adolescente por causa das músicas deles. Hoje eu vejo que essas pessoas são um fracasso total como ser humano, apesar da arte deles. A arte deles é bonita, a arte deles é de qualidade, mas eles se vendem, né? Eles se vendem como prostitutas ao comunismo, ao socialismo. E tem muitos outros, né? Esses é porque são mais conhecidos. Então o Senhor disse, vos livrarei da servidão. A primeira coisa que Deus tirou do meu coração, eu sou músico, né? Então eu admirava, eu tocava essas músicas deles e tal. A primeira coisa que Deus tirou do meu coração com relação à música foi essa admiração errada que eu tinha por essas pessoas. Essa idolatria, né? Uma espécie de veneração, né? Como se a pessoa fosse muito superior a mim como ser humano. E na verdade ninguém é superior a ninguém. Uma coisa que muitos músicos de igreja precisam aprender, né? É que eles não são melhores do que ninguém só porque tocam um piano, um violão, uma bateria. Eles não são super-heróis da igreja, né? Eles não são os artistas que merecem um trono de honra por causa da sua música, né? Isso tinha que ser ensinado com mais firmeza nas igrejas. E também o Senhor diz, vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. Olha só, braço estendido. Quando você está caído, né? Vamos supor, você está atolado na lama, você caiu dentro da lama ou da areia movediça. Se alguém não estender o braço para você e te puxar, você não sai de lá. Exatamente, Isaac. Mas a música, né? Ela é bela por si mesma. Parabéns para quem tem um talento, mas ela não faz ninguém 1 milímetro superior a nenhum outro ser humano, né? Então, o Senhor diz, vos resgatarei com o braço estendido. Quer dizer, quando você está caído na lama, você está num lugar, um atoleiro, que você não tem como sair sozinho, se alguém não te estender o braço, te puxar, você morre ali. Então, além, né, do Senhor livrar das cargas, porque quando fala carga e servidão, ele está falando o quê? Da relação horizontal do ser humano com o diabo e com outros seres humanos, né? Então, em relação aos seres humanos, o Senhor vai te libertar das cargas, que é basicamente a ostentação que eu falei, né? A carência, a necessidade de ser aceito pelos outros. Ele vai te livrar da servidão, quer dizer, você não vai se vender a outros seres humanos, então você não vai ser escravo de homens. E é por isso que o cristianismo sempre foi tão odiado e perseguido no mundo, porque aqueles megalomaníacos, né, que têm esse desejo, essa grandeza pessoal de querer dominar o mundo,
ele sabe que o verdadeiro cristão jamais se submete a um ser humano, nesse sentido espiritual, né? A gente paga as nossas contas pela misericórdia de Deus, paga os impostos, mas você jamais vai adorar um rei ou um presidente, seja quem for, né? Tanto que eu mesmo, pela minha posição política, os irmãos sabem qual é, não vou falar para não despertar nenhum fanático aí, né? Mas eu sinto nojo quando eu vejo pessoas lá em volta do presidente bajulando. Eu sinto nojo. Ele teve aqui em Juiz de Fora, ontem, ou antes de ontem. Teve aqui em Juiz de Fora, do lado da minha casa, pessoal. Pergunta se eu saí de dentro de casa para ir lá ver ele. Pergunta se eu saí. Eu faço até campanha em certo sentido, em outras redes. Eu falo bem, eu publico as coisas boas que são feitas pelo país. Mas ele esteve do lado da minha casa aqui em Juiz de Fora e eu não fui lá vê-lo. Pra quê? Eu falei, eu vou chegar lá, ficar lá no meio da multidão, babando o ovo para um ser humano que é como eu, é igual a mim, não é melhor do que eu, né? Ele tem uma missão muito boa, muito bonita aos olhos dos homens. Mas para Deus, o que importa é o caráter, é a essência, não é o que se faz. Então eu tenho maior respeito e tenho uma certa admiração, né, pela honestidade, mas não passa disso. Inclusive eu cheguei a pensar em ir. Quando eu pensei em ir, eu lembrei do profeta Eliseu. Nem sei o que é isso, Jangen. O profeta Eliseu, né? Eu lembrei do profeta Eliseu quando Naamã, ele fala assim, ó, Naamã está aí, mandou te chamar, falou, não, se ele quiser, ele vem aqui, ué. Então eu falei assim, se o Bolsonaro quiser ver o profeta, ele vem aqui na minha casa, eu não vou lá. Brincando, né, irmãos? Claro. Mas os irmãos estão entendendo? Assim, não sentia a menor necessidade. Adorador de imagem. Pois é, Marcelo, para mim, assim, o meu voto não é para pastor, né? Eu não votei nele para ser pastor, eu votei para ser presidente. Não, para mim, contando que faça o que tem que ser feito, a questão da fé dele não me importa nem um pouco, nesse sentido, né? E aí o Senhor diz mais, ó, e eu vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus. Para quem ignora, pessoal, para quem não está nem aí, isso aqui não é nada. Para quem não se interessa pelas coisas de Deus, isso aqui é motivo até de zombaria. Muita gente zomba da palavra de Deus. Mas o Senhor diz, eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Tanto é verdade, pessoal, que se o povo, né, se a igreja de Cristo que está na terra, soubesse o seu poder, o poder que tem em nome de Jesus, enquanto ela soubesse disso e vivesse de acordo, a gente não teria ameaça de comunismo dominar o nosso país. Porque o povo não ia precisar desse castigo, né? Não ia precisar dessa moenda de Deus para poder tomar juízo. Oi, Flaus, bom dia. Então, tudo que está acontecendo, pessoal, tudo essa ameaça que está à nossa volta, né? Do dragão vermelho chegar e engolir todo mundo, é por quê? Porque a igreja, como um todo, está vacilando. E aí, de repente, o Senhor vai ter que permitir o cativeiro, né, igual fez com o povo de Israel na Babilônia, para poder o povo valorizar a liberdade que tem. Porque o povo usa da sua liberdade, muitas vezes, né, para dar ocasião à carne. Oi, Ana, bom dia. Flaus, já falei, né? Então ele diz, eu vos tomarei por meu povo, serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Quer dizer, você vai ter uma fé consciente, viva. Você vai saber. Tranquilizou aí, Norma? Normalizou aí?
você vai saber, pessoal, né, que o Senhor, quer dizer, é o nosso Deus e Ele é que nos tira debaixo dessas cargas do mundo, como eu falei, né? Então ele diz: eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança, eu, o Senhor. Graças a Deus. Então, quer dizer, o Senhor, quando ele fala levantei minha mão, né? Ele está dizendo que eu jurei por mim mesmo, que Deus, não tendo outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo. E o único que pode jurar é Deus, né? Porque ele é o único que tem todo o poder para fazer o que ele diz que vai fazer. Nós não podemos jurar, porque a gente não sabe se a gente vai viver mais meia hora, né? Essa é a verdade. Então o Senhor jurou por si mesmo. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Mas agora você sabe a verdade, né, Norma? Olha só, pessoal, esse versículo 9 também tem uma chave muito importante para nós aqui, ó. Por que eu falo com os irmãos, né, que a gente tem que andar pela fé? Tomar posse da palavra e crer nela, né? Descansar como se já tivesse acontecido. Porque o povo não ouviu Moisés por um motivo. Dois motivos, né? Mas é a mesma coisa. Por causa da angústia de espírito, quer dizer, a experiência interna deles era de vitimismo, né? Angústia, nós estamos angustiados. Por quê? Porque do lado de fora nós somos oprimidos, né? A dura servidão. Então tinha um problema real do lado de fora, mas eles levaram esse problema para dentro e esse problema se tornou real dentro deles. Essa angústia de espírito que eles experimentaram foi por causa da servidão. No entanto, não diz lá no começo, né, que Deus creu, que o povo creu em Deus, quando Moisés chegou lá e deu notícia, né? E falou: ó, o Senhor, né, me enviou a vós. Ele se lembrou da aliança que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó e veio tirar vocês. O povo creu. Então, naquele momento, enquanto o povo creu, o povo começou a ficar feliz. Mas aí veio a tribulação, veio o faraó com as cargas dobradas em cima deles. Eu expliquei isso ontem, né? Quando você começa a querer sair do mundo, parece que a sua vida piora no início. Porque você agora, aquilo que antes não era uma tentação para você, agora parece uma tentação. Aquilo que antes você fazia naturalmente, agora te incomoda, porque você não quer mais viver naquela vida de pecado. Obrigado, Flaus, por compartilhar aí, amado. Deus te abençoe. Então, você, né, entrou naquela nova vida, e aí o diabo vai tentar fazer de tudo, né? O mundo, até os seus amigos, muitas vezes familiares, vão fazer de tudo para puxar você de volta para as trevas. Porque inconscientemente a luz de Deus que está em você vai incomodá-los, né? Eles vão ser chamados a se arrepender dos seus pecados e eles não querem. Então eles investem contra você. Eles se levantam contra você, né? Então eles deixaram aquela situação externa entrar no coração e aí eles se tornaram angustiados de espírito. A angústia de espírito, ela sufoca a fé. Ela não deixa você enxergar a graça de Deus, o favor de Deus. Deus está falando, o Espírito Santo está mostrando, ó, eu vim salvar, eu não vim condenar. Eu vim buscar e salvar. Mas a pessoa está ali, né, retraída na sua angústia, remoendo, né, aquele problema. Não posso, não aguento, não posso suportar essa dor.
Quer dizer, a angústia ela fala tão alto que a pessoa não ouve a voz de Deus. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: entra, ó, aqui Deus já estava tomando providência. Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. Então, tipo assim, se o povo não tem me ouvido, né? Por que Faraó vai me ouvir? Mas aqui a gente vê que o Senhor está a favor do povo, mas está contra Faraó. Há uma diferença, né? Moisés ainda não tinha entendido todo o mistério. Ele, como homem, né, ele tinha já as promessas de Deus, mas ele falou: Senhor, se nem o povo me ouve, como é que Faraó vai me ouvir? Mas o povo estava endurecido por causa da aflição de espírito. Faraó estava endurecido por causa da soberba, por causa da ganância. Então havia uma diferença que Moisés ainda não tinha entendido. E que nós, às vezes, não entendemos essa diferença. E é aí que começa a divisão entre alma e espírito, entre juntas e medulas. A diferença entre uma coisa e outra. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Aí diz assim: sim, estas são as cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel. Aí aqui entra uma genealogia, né, pessoal, que eu vou pular, não vou entrar nessa parte, porque está falando ali da descendência dos principais cabeças, né, das tribos. E aí isso aqui, se você quiser, depois de curiosidade, você pode ler aí na sua casa. Até o versículo 20 fala que Anrão, né, tomou por mulher a Joquebede e deu à luz a Arão e Moisés. Então Moisés é filho de Anrão e de Joquebede, né? E aí vai falando de Arão, os filhos de Corá e tudo mais. Aí depois fala assim: estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito Israel, Moisés e Arão. Então, no meio dessa turma toda, Moisés e Arão foram levados perante Faraó, né? E aconteceu que, naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou ao Senhor a Moisés, dizendo: eu sou o Senhor. Fala a Faraó, rei do Egito, tudo quanto te digo. Aqui também nós temos um princípio importante. Ó. O Senhor sempre dizendo para Moisés, ó, é como se Deus estivesse dizendo assim: não importa o que aconteça, Moisés, não importa o que aconteça, não olhe para as circunstâncias, fala a Faraó, dizendo: eu sou o Senhor. Fala a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Ou seja, você como cristão, você tem que declarar a palavra de Deus. Na oração, você tem que se levantar contra Faraó, contra tudo que não presta. Você tem que falar ao mal, né, que se retire da sua vida. E você tem que falar o quê? A palavra de Deus, não o que você acha. Por isso que você tem que conhecer a palavra. Fala a Faraó. Né? Então disse Moisés perante o Senhor: eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, Faraó me ouvirá? Olha aí, Moisés, até então, ele representa o cristão que está buscando dentro de si as condições para ser salvo. O cristão que ainda está buscando dentro de si as condições, né, para ser ouvido na oração.
Então Moisés falou: Senhor, mas além disso tudo eu sou incircunciso de lábios. Deus está dizendo: Moisés, vai lá e fala a minha palavra, o resto você deixa que eu faço. Toma a palavra, né, como a espada do Espírito, a palavra declarada na terra. Toma essa palavra e fala, né? Fala, Faraó. Mas Moisés, mais uma vez, ele se retrai. Então ele ainda está naquela fase onde o cristão pensa assim: eu tenho que chegar a algum nível ainda para Deus poder me dar autoridade para eu falar. E aí acaba que Moisés, então, ele atrasa, né? Ele complica ali a situação. E Deus só não abandonou porque Deus é fiel à sua promessa. Ainda quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel. E aí nós vamos depois continuar, amados, no capítulo 7, né? Mas eu vou ler só o comecinho aqui para a gente já dar uma abertura. O Senhor disse a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Quer dizer, o Senhor colocou Moisés como Deus. Não é que Moisés virou um Deus, né? Mas tipo assim, Moisés representava ali toda a palavra, toda a ação de Deus sobre Faraó. E essa é uma das coisas que a gente precisa aprender, né? Não se preocupe aí de Deus, da live estar restrita, né? Pouquíssimas pessoas. Eu não tô nem aí para isso, que de repente Deus limitou isso mesmo, porque poucas pessoas estão a fim de ouvir isso. Poucas pessoas estão preparadas. Eu fico muito tranquilo com relação a isso. Se eu tivesse pregando outra coisa agradável aqui, estava cheio de gente, mas eu não estou preocupado com isso. Eu espero que vocês também, né? Embora o que a gente pode fazer aí é compartilhar, como alguns irmãos têm feito, curtir, mas não fique preocupado com os resultados, não. Deixa na mão de Deus. Tá certo, pessoal? Então o Senhor colocou ali Moisés. Não tem. Deus colocou Moisés como Deus sobre Faraó. Quer dizer, ele deu tal autoridade a Moisés que o que Moisés falasse, veja bem isso, o que Moisés falasse seria a boca de Deus para Faraó. Então Moisés até aqui ele está lutando, né? Ele tem um conflito interno que ainda não foi resolvido. Mas mesmo assim o Senhor usa a vida dele, né? O Senhor trabalha com ele, assim como quer fazer com você. Você tem que aprender, né? A trazer à memória a palavra do Senhor, a orar. Pois é, Jaime, eu não sei o que está acontecendo. Para mim aqui está tudo normal. Não sei o que pode estar acontecendo, mas o Senhor sabe todas as coisas, né? O que depender de mim, como homem, está repreendido aí todo travamento, todo diabo, em nome de Jesus. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Então o Senhor diz: ó, tu falarás tudo que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Tá vendo aqui, ó? Tu falarás tudo que eu te mandar. Então você, meu irmão, minha irmã, você tem que profetizar a palavra, né? Você tem que falar o que o Senhor mandar, o que tiver escrito. E você falar para você mesmo também, né? Quando você estiver na dúvida, você lembra da palavra e recita uma palavra em cima daquela dúvida, em cima daquele problema. Ah, eu estou com medo. O Senhor diz: não temas, eu te fortaleço e te ajudo. Ah, eu estou isso, estou aquilo, né? Lembra da palavra. Profetiza a palavra. Porque a palavra é espírito e vida. O Senhor Jesus diz: as minhas palavras são espírito e são vida.
Lembra que nós falamos aqui que na morte, né, como Isaac até falou aí, na morte tudo que Adão fez foi desfeito. Mas na ressurreição nós recebemos a vida incriada de Deus, a vida eterna. O Espírito Santo vem habitar em nós, né? Amém, amados? Então vou ficando por aqui, peço perdão aos irmãos, a minha garganta ainda não sarou, né? Estou com uma tosse, a garganta começa a coçar, incomoda bastante, mas eu creio que deu para a gente, né, somar mais um pouquinho aí os nossos conhecimentos, né? Conhecimentos esses que devem nos levar ao Senhor, né? Que devem nos levar a confiar no Senhor e não servir apenas como uma informação, né, para a gente ostentar um conhecimento de Bíblia. Isso não é certo. Amém, Tânia, obrigado. A gente não está aqui para ostentar conhecimento, porque o conhecimento em si também não salva ninguém. A gente tem que ter essa consciência, né? E talvez até também muita gente ficou com medo de pegar tosse, né? Aí por isso que não ficaram na live. Eu entendo. Falei assim, esse irmão tossindo na minha cara aí não vai dar certo. Mas de todo o meu coração eu quero agradecer, né, a presença dos irmãos. Louvo o Senhor pela sua vida. Que você, né, que você que ama o Senhor, você possa ser honrado, você possa ser usado pelo Senhor. O Senhor quer te honrar, meu irmão, minha irmã. O Senhor quer te usar como um vaso de honra para abençoar outras pessoas. E naquilo que você tem sofrido, né, naquilo que você tem lutado, aquilo que é a sua indignação, né? Todo mundo tem uma certa indignação em alguma área. Aquilo que te entristece, é o que o Senhor quer te usar para você curar em outras pessoas. Aquilo que você sofreu, o Senhor quer que você experimente a consolação dele, para que amanhã você console pessoas que passarem pelo mesmo problema que você passou. Mas para você se tornar um consolador, né, nesse sentido, para consolar outros, um pacificador, né? Para você se tornar um pacificador, você tem que passar pela experiência, passar vitoriosamente, né? Você tem que vencer essas coisas para você servir de testemunho. As pessoas precisam ver em você a mudança, que isso sim vai ajudá-las a entender que Deus é poderoso, né? O testemunho é o que fala mais alto. O nosso testemunho é que vai impactar as pessoas. Amém, irmãos? Então é isso aí, fiquem todos com Deus. Eu vou sair agora, vou ver se eu vou à farmácia resolver isso, né? E aí hoje à noite, também às 19 horas, se Deus permitir, estaremos juntos novamente para buscarmos a face do Senhor. Amém, amados? Então é isso aí, fiquem todos com Deus, que o Espírito Santo te dê um dia vitorioso na presença dele, que você possa declarar, né, a palavra aí na sua casa, sobre todos os problemas que vierem, você ter uma palavra de Deus para você repreender o mal, para você profetizar, né, transformação no seu lar, na sua vida, no seu trabalho, em nome do Senhor Jesus, que a palavra de Deus prevaleça nas nossas vidas, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, irmãos? Então até a noite, se Deus quiser, estaremos juntos novamente, em nome de Jesus. Amém. Amém, Tânia. Amém, Jaime. Amém, Isaac. Amém, todos.